Creio que Deus tem algo para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Como Ele tem falado através dos hinos, através das oportunidades que aqui todos obtiveram, não será diferente nesta noite em relação à palavra do Senhor. Amém? Diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era nos dias de Asmos. E havendo-o prendido, encerrou-se na prisão, entregando-os ao quarto de quartetos de soldados para guardassem, querendo apresentá-lo ao povo após a Páscoa. Pedro, por sua vez, era guardado na prisão, mas a igreja fazia de contínua oração a ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu-se a luz na prisão, tocando a Pedro de lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Amém? Podeis assentar-se. O texto que nós acabamos de ler é bastante conhecido de toda a igreja, todos os irmãos, todos nós já conhecemos esse momento na vida de Pedro. Pedro estava um momento em que Herodes ele começou a se levantar contra a igreja do Senhor, passou-se a perseguir alguns da igreja, e o texto nos menciona que Tiago tinha sido morto por ele, e Herodes, tentando conquistar uma parte dos judeus, ele permite, então, começa a dar autorização para que possa prender a outros. E o texto nos menciona que Pedro, então, foi preso também. E os mesmos planos que Herodes tinha, né, o que ele fez com Tiago, era apresentar também Pedro aos demais, após a Páscoa, porque o período da Páscoa é um período sagrado aos judeus, eles se preservavam, guardavam um período de festa, e passando a Páscoa ele apresentaria Pedro. E os planos de Herodes também era que Tiago, da mesma forma que aconteceu com Tiago, aconteceria com Pedro. O texto nos menciona que Pedro estava numa prisão, guardado, se nós formos analisar o encerrado por quatro quartetos de soldados, era em torno de 16 soldados que guardavam Pedro naquela noite. O texto nos chama muita atenção que era duas coisas que nós vamos falar nessa noite. Primeiro, a posição de Pedro diante da prisão. O texto nos menciona que, lá no versículo 6, enquanto Herodes estava fazendo os seus planos, os seus projetos, as suas intenções contra Pedro, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Eu imagino se fosse nós num momento como esse, né? Sabendo que poderia ser morto, a notícia é que Tiago havia sido morto também, já sabendo o que havia acontecido com Tiago, mas Pedro, por sua vez, ele estava dormindo e descansando. Muitas vezes nós perdemos a noite de sono por problemas, por lutas, às vezes até menor do que Pedro estava passando, e ficamos a noite acordados, preocupados, mas nós temos que aprender que aquele que confia no Senhor, por mais que o inimigo tenha planos contra nós, ele não irá prevalecer contra nós. Então, por mais que o inimigo tenha os seus planos, o inimigo tenha as suas tentativas contra nós, nós temos que entender que há um Deus que nos guarda, que zela pelas nossas vidas. E o interessante é que a igreja, por sua vez, o texto nos fala lá no versículo 5, enquanto Pedro era guardado em prisão, existia uma oração contínua da igreja a favor de Pedro. Nós aprendemos que tudo aquilo que nós envolvemos em oração, não importa o estado, Deus, ele intervém e muda a situação. Porque quando a igreja estava intercedendo por Pedro, enquanto a igreja estava orando por Pedro, Deus já havia planejado o quê? Um livramento para Pedro. O texto nos menciona que enquanto Pedro estava dormindo, onde nós lemos aqui, um anjo enviado da parte do Senhor foi até a prisão. E ao chegar ali na prisão, chegar naquele lugar, ele
resplandeceu-se a luz naquele lugar e tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa. Naquele exato momento, aquela luz, aquela ação do anjo naquela prisão, o anjo, ao falar com Pedro, aquelas cadeias caíram. O anjo diz a Pedro: cinge-te as tuas sandálias, veste a tua capa e segue-me. Pedro, por sua vez, ele pensava que era uma visão, talvez um sonho. Eu vou dizer para você nesta noite, eu não sei qual é o estado que você está nesse momento, ou o que você está passando nesse momento. Uma coisa é, existe orações ao seu favor. E quando tem oração, e quando nós envolvemos algo que nós estamos passando em oração, você fica tranquilo. A ação de Deus, ela vai acontecer. O mover de Deus vai acontecer. Reinaldo, está demorando. Calma. É o tempo dele. É o momento dele. Às vezes a gente olha para aquilo que estamos passando. Por exemplo, olha, já se passou o momento de asma, já se passou a Páscoa, já estava chegando já praticamente no outro dia. Quer dizer, Pedro estava ali. Mas o que nós entendemos é que Deus, ele chegou no momento certo, na hora certa, para livrar aquele a quem ele havia escolhido para fazer a diferença. Pedro havia ouvido da parte do Senhor que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então Pedro descansou sabendo que, por mais que o inimigo se levante, as portas do mal não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer contra a minha vida. É por isso que Pedro, nós abrimos a conjectura aqui, Pedro estava o quê? Dormindo. Porque ele teve um professor por excelência. Ele teve alguém por excelência que passou por sua vida. Então ele conhecia muito bem o seu Deus, ele conhecia muito bem o Senhor Jesus, ele sabia muito bem daquilo que Jesus havia falado com ele. Por isso que nós temos que aprender, irmãos, que as nossas vidas, elas têm que estar alicerçadas naquilo que é a palavra de Deus. Se as nossas vidas estiverem alicerçadas na palavra, estiver alicerçada naquilo que é o Senhor, no que Ele traz para nós, você não se confunde na batalha, você não se confunde na prova, você sabe muito bem quem é o teu Deus. Porque a partir do momento, quando nós alicerçamos a nossa vida na areia, no homem, a gente se frustra. Mas Pedro estava descansando no Senhor, porque ele sabia quem era o seu Senhor. E quando Pedro cinge, saindo, olha o versículo 9, é tão interessante, saindo ele o seguia. Enquanto ele estava seguindo, ele passou, no versículo 10, ele passou a primeira porta, a segunda porta, chegou à porta de ferro da cidade, o qual se abriu por si mesma. Olha que interessante aqui. Lá vai o anjo à frente e o Pedro atrás. Pedro não teve o trabalho nenhum de abrir nenhuma porta. Por quê? Deus fala para você, meu irmão, se você andar nos passos dele, as coisas acontecerão automaticamente na sua vida. As portas se abrirão automaticamente, sem você forçar, sem você fazer nada. É só você obedecer aquilo que Deus está colocando diante de você. Então o texto nos fala que Pedro está indo, seguindo aquela luz, seguindo o anjo, está caminhando. E de repente as portas, os soldados, ninguém viu. Cadê Pedro? Ué, por quê? Porque quando Deus opera, Ele opera para marcar toda a situação que está à nossa volta. E o texto nos menciona que, seguindo ele, saiu daquele lugar, quando Pedro então ele se aparta, ele saiu até na rua da cidade. Quando ele já estava livre, o anjo se apartou dele. O texto nos menciona que Pedro então vai até a casa de Maria, que era mãe de João, lá no versículo 12. E todos aqueles, Maria, irmão de João, Marcos, estavam todos ali reunidos, estavam o quê? Orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus. E olha para vocês verem, estavam todos orando, buscando e falando com Deus. Quando de repente Pedro chega e bate na porta. E ao bater na porta,
Ao bater Pedro na porta, uma menina conhecida como Rude sai ao seu encontro. Ela vai até a porta e ela escuta o quê? O que ela escuta? A voz de quem? Ela ficou tão empolgada, porque qual era o motivo da oração de todos naquele exato momento? Qual era o propósito da oração naquele exato momento? Era por quem? Por Pedro. Todos estavam ali intercedendo por Pedro. E de repente quem chega ali? Ela escuta Pedro, ela esquece de abrir a porta e corre para dentro para anunciar. Gente, Pedro está lá na porta, é o Pedro, ele chegou. Aí o povo que estava lá dentro, não, Melissa, peraí, não é não, não é não, é sim, não é não, é seu anjo, não é Pedro. E ele continuou o quê? Vamos abrir uma conjuntura aqui, meu irmão. Tem momentos nas nossas vidas que nós estamos orando, buscando, pedindo a Deus que faça algo, que faça um milagre, que Deus intervenha, que Deus nos dê o escape, que Deus venha operar, e de repente Deus começa a operar, e quando a bênção bate na porta, a gente fica com dúvida. Quando a bênção bate na porta, a gente, não é de Deus não. Ei, deixa eu te falar, tu não está orando. Você não está orando, você não está desejando, você não está querendo. Então Deus está dizendo para você, fica tranquilo. O que você me pede vai bater na tua porta. Aleluia! O que você tem desejado, o que você tem colocado em oração, o que você tem semeado em oração, Deus vai colocar na tua porta, vai bater lá. Fica tranquilo, porque o teu Deus, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe quem é você, e Ele te sonda nessa noite dizendo, filha, eu vou dar o livramento, alamante comandébias, Ele traz o livramento, Ele traz o escape, e entrega nas tuas mãos, lá na tua porta, aleluia. E às vezes nós ficamos duvidando, não Deus, eu estou orando, e quando chega o momento da bênção, chega o momento da notícia, dizendo, ei, está lá na porta, vai lá buscar. Ah, não é de Deus não. Ó, mas peraí, não oramos? E a coisa que me chama a atenção, essa semana eu meditando sobre esse texto, sobre essa menina, a Rude. Uma coisa que chama a atenção, o discernimento que ela teve. O discernimento de ouvir a voz de Pedro e entender que era Pedro. E nós precisamos ter esse discernimento. Ela não precisou ver para crer. Só de ouvir, ela já creu. Aleluia! E nós precisamos viver essa fase. Só de ouvirmos o que Deus fala, eu já creio que algo sobrenatural vai acontecer no nosso meio. Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem trago ao nosso meio a sua palavra. Eu lembro do centurião que chegou diante de Jesus, e quando ele estava diante do Senhor, ele falava, Senhor, meu servo está doente. E aí Jesus, eu vou lá, falou, não Senhor, não, eu sou um homem de autoridade, libera a palavra, é uma palavra. Libera a palavra. E Jesus, entendendo a fé daquele homem, liberou aquela palavra naquele exato momento. E de repente, quando aquele homem já está saindo para voltar para casa, a notícia chega que o milagre havia acontecido na vida do teu servo. Nós precisamos entender que a palavra já foi liberada. Nós precisamos ter discernimento daquilo que está sendo liberado para as nossas vidas. Uma geração como Rude, que tenha discernimento da voz de Deus, que tenha discernimento de ouvir aquilo que Deus está falando, que venha discernir, opa, é Deus que está dizendo, é Deus que está falando, e ela simplesmente quando ela entra, olha, vamos entrar no texto, vamos se aprofundar um pouquinho, lá no versículo 14, e ela conhecendo a voz de Pedro, de uma alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou-se que Pedro estava à porta. Olha o versículo 15. E disseram, está fora de ti. Aí você precisa entender que muitas vezes, quando Deus dá algo para nós, sempre vai levantar aqueles para duvidarem. Não é de Deus não. Vai questionar, vai duvidar. Não, mas você não tem capacidade para isso não. Mas peraí, ei. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Deus sabe o quanto que você tem buscado.
Deus sabe o quanto que você tem orado. Só Deus, eu sempre gosto de dizer, só Deus sabe das lutas que você passa no seu quarto. Das lágrimas que você derrama no seu íntimo, lá no seu interior. Por mais que eu conviva com você e esteja com você, ninguém conhece as minhas lutas. Às vezes tem lutas que nem a minha esposa sabe que eu passo, nem eu sei o que ela passa. Às vezes tem lutas que nós passamos ali, mas nós precisamos entender, nós não podemos perder a essência, não podemos perder aquilo que Deus tem falado conosco, o ter o discernimento da voz de Deus em meio àquilo que está batendo à nossa porta. Ela teve o discernimento de entender que quem estava batendo na porta era a resposta de Deus sobre a oração que eles estavam ali naquele exato momento. E Deus está dizendo para você nesta noite, você não precisa ter dúvidas, mas você precisa crer, você precisa entender que aquilo que eu tenho para a tua vida vai ao teu encontro, vai até onde você está, chega até onde você está. Deuteronômio 28 nos ensina sobre isso. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, vai até o seu encontro, meu irmão, vai até as nossas vidas. Só que às vezes nós ficamos tão duvidosos em relação àquilo que buscamos e oramos, que quando Deus vem executar o milagre, fazer um milagre, ó Deus, será que, meu irmão, creia, esse Deus é um Deus que opera o impossível. Esse Deus que faz o extraordinário, Ele continua fazendo o nosso meio, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é digno de glória, de honra. Então por isso nesta noite, se você está conhecendo a voz do Pedro, se você está conhecendo a voz do Espírito Santo, Ele está dizendo para você, o milagre que você tem buscado vai bater na porta, é surpresa de Deus para a sua vida, aleluia! Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus irá te surpreender com a transformação, com o milagre, com a restauração. A notícia vai chegar lá. Às vezes nós ficamos tão afoitos correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, mas Deus fala para você, aquieta-te, acalma, espera, eu sou o Senhor da tua história, e por mais que o inimigo tenha planos, e ele tenta agir, às vezes até prevaleceu contra outras situações, mas não vai prevalecer contra a tua vida, como diz a palavra do Senhor, não vale encantamento contra Israel, espera no Senhor, oh glórias, aleluias. Porque ouvir a voz de Deus, ter o discernimento daquilo que Deus está falando é extraordinário. E hoje, infelizmente, nós vimos que as pessoas não estão buscando esse discernimento espiritual. Nós escutamos tudo. Aceitamos que abrimos a porta para muitas coisas que batem na nossa porta. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, toma cuidado. O próprio Elias entendeu isso, quando ele estava na caverna. Passou o fogo, opa, não. Ele teve discernimento, de discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Ele teve o discernimento. Veio o vento, o fogo. Ué, o Elias é acostumado com fogo, mas não era. Agora você tem que tomar cuidado com aquilo que vem para te confundir. Porque quando nós temos o discernimento de Deus, essa menina, ela tendo discernimento, discerniu a voz, que era a voz de Pedro, ela se alegrou, ela não abriu a porta, mas ela correu para trazer a notícia. Ela correu para dizer a notícia. O que é isso? Quando nós entendemos que Deus está próximo do milagre, nós entendemos que Ele vai fazer coisas novas. E quando ela chegou para dar a notícia, por mais que tenha questionado, ela manteve-se firme naquilo que ela sabia que estava do lado de fora. Ela não, é seu anjo, não é não. Enquanto eles estavam lá criticando, ela dizia, não, minha filha, Pedro estava lá continuando a bater. E o texto é tão lindo, lá o versículo 16, assim, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriu, eles viram, ficaram o quê? Mas vem cá, mas você não está orando? Nós não estamos orando? A gente não quer você quer um milagre? Você quer que Deus faça um milagre, irmão? Quem quer um milagre aí? Você não está orando pelo milagre?
Aí, em vez de nós cremos o tempo todo no milagre, nós que está ali para viver, a gente fica, não, meu irmão, eu já creio, já é real. Eu não estou vendo, mas eu já ouço. Está chegando. Aleluias. Oh, glórias. Existe aquele Tomé que tem que tocar para crer. Não, meu irmão, eu não preciso tocar não. Só de ouvir eu já entendo que o meu Deus está no controle de tudo. Ele está à frente de tudo. Ele está no controle de tudo. Por isso nesta noite, Lamante comandava sou. Entenda o processo. Deus permitiu Pedro passar pela prisão, mas Deus permitiu ele passar para aquele estado, mas ele guardou ele ali dentro. Por quê? Porque foi necessário mostrar para todos que Deus estava no controle de toda a situação. Aleluia. Então tem momentos que Deus permite. Tem momentos que Deus permite nós passarmos situações, afrontas, adversidades. Momentos que Deus permitiu Penina afrontar Ana, se levantar contra Ana. Mas no final me conta na Bíblia onde estão os filhos de Penina. Onde está na Bíblia os filhos de Penina? Hein? Você achou aí? Algum filho de Penina aí escrito aí? Hã? Só um filho de Ana foi profeta, sacerdote e juiz em Israel. Não vou nem falar dos outros. Para você entender o que é o poder de uma oração. Que é o poder quando aquele que se humilha, foi o Cristiano trouxe aqui para nós essa noite. O poder daquele que desce na presença do Senhor. O poder daquele que se rende aos pés do Senhor. Então, um segredo, meu irmão, uma coisa que nós temos que entender, os princípios de Deus. Deus não mudou os seus princípios, a sua palavra não mudou, ela permanece. A palavra do Senhor, ela permanece, ela é. Então, nós temos que entender que a palavra dele, ela é real. E quando nós entendemos o processo da palavra de Deus, por mais que as pessoas venham questionar qual ela foi questionada, ela foi, não, é seu anjo, é isso, aquilo, eu falo, não, eu sei da voz que eu estou ouvindo, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é que está batendo lá do lado de fora, eu conheço aquela voz lá do lado de fora. E nós podemos entender, meu irmão, que nós vamos passar pelo processo de dúvidas. Eita glória! Nós iremos passar pelo processo de dúvidas. As pessoas vão duvidar da gente. As pessoas vão questionar. Davi tiveram dúvida. Vem cá, mas você é menino, ele é gigante. Ô Davi, vem cá, eu vou lá. Não, vai não, meu filho. O homem lá tem 2,90 m. Olha lá, ele já é guerreiro, você ainda é menino. Mas uma coisa é, Davi sabia muito bem quem era o seu Deus e a arma que estava nas suas mãos. Por mais que Saul duvidou dele, todo mundo olhou para Davi dizendo, não vai dar conta não. Mas quem está envolvido com Deus, quando vai para a batalha, o resultado é outro. Ele é surpreendente. E Deus surpreende os seus na peleja, na batalha. Herodes resolveu tocar em Pedro, meu irmão. Herodes resolveu pôr a mão em Pedro. Coitado. A gente tem que entender, não se levanta contra o ungido do Senhor, não. Não se levanta contra aquele que tem oração envolvida. E eu vou dizer para você nesta noite, ei, você está envolvido em oração. Alguém ora por você. Alguém ora por mim, alguém está orando por você. E se tem algo envolvido em oração, coitado daquele que se levanta contra isso. Deus, ele surpreende. Deus, ele surpreende. Lamante condará suminépias. Ei, olha que coisa mais linda, versículo 19. E quando Herodes procurou e não achou. Deixa eu lá procurar Pedro. Vou lá. Mas cadê o homem? Mas sou não, cadê o homem? Procurou e não? Por quê? Não adianta. Pode levantar quem for, como for,
quando Deus está na frente da situação e existe uma oração no meio, você pode ter certeza, Deus guarda. Deus guarda. Um testemunho que eu ouvi uma vez de uma pessoa, esse menino, ele tocava na igreja, ele era da igreja, e ele sempre envolvido na igreja. Certa vez ele chegou para o pai dele e disse assim: pai, não quero mais saber de igreja. E não adianta o senhor falar comigo. O senhor não precisa falar mais comigo. Não quero saber de igreja. Não quero mais, estou cansado, quero ver minha vida, quero ver isso assim. O pai dele disse assim: meu filho, eu não tenho como, forçar você a ir para a igreja, eu não posso fazer isso. Mas uma coisa é, você jamais vai fugir das minhas orações. As minhas orações sempre estarão aqui ao seu favor. E aí ele pegou e mudou para outra cidade, foi para longe, uma cidade longe, mudou. E de repente, ele despedindo do pai dele, o pai dele falou: olha, você pode estar onde você estiver, mas as minhas orações estarão sempre ao seu lado, te acompanhando. E de repente, aquele jovem se envolveu com algumas pessoas, envolveu com as pessoas erradas, e uma certa noite ele estava na casa de um amigo, e eles estavam usando droga para lá e aquele negócio todo, e de repente ele entra num quarto, e eles estando ali no meio daquele quarto, um dos amigos dele começou a ter overdose. E de repente, quando ele viu aquele amigo tendo overdose, ele viu um demônio que tinha pegado o amigo dele e estava vindo na direção dele. E quando aquele demônio chegou perto dele, ia chegando perto dele, aquele demônio não conseguia se aproximar mais dele. E parecia que tinha uma barreira tampando. E o pai, naquele exato momento, na madrugada, começou a orar a favor daquele menino. Deus levantou ele e começou a interceder, na madrugada, a favor daquele menino. Intercedendo. De repente, quando chegou no outro dia, aquele jovem voltou para sua casa, e ele ligou para o pai foi buscar ele contou a experiência para o pai, e o pai falou que naquela madrugada Deus havia despertado ele para orar e interceder por ele. Aquele menino voltou para a igreja. E para você entender, isso também é real, porque aconteceu comigo uma vez. Eu estava de madrugada orando, e meu padrasto, eu não sabia de nada, e de repente Deus falou comigo assim, ora pelos céus, intercede por ele, ora por ele. E nós começamos ali, eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a dobrar meu joelho, comecei a orar por ele, Deus, aonde ele está, e comecei a orar, interceder por ele, repreendendo qualquer situação que havia acontecido, que estava acontecendo, que eu não sabia. No outro dia, meu padrasto havia sido pego por uns homens, ele foi espancado e jogado dentro de um bueiro, aquele bueiro de esgoto. Ele não morreu porque Deus salvou a vida dele naquele exato momento. Para você entender, a oração de uma mãe, o Gabriel Sodré, um dia a mãe dele estava dando um testemunho na rádio. De madrugada, o Deus despertou a mãe dele para orar por ele. E ele falou que naquele exato momento, quando a mãe dele estava orando por ele, foi tão lindo, a mãe dele contando que Deus estava, parece que Deus tinha levado ela, aonde ele estava? Ele estava em Franca, num lugar, e um homem estava tentando matar ele. Estava tentando matá-lo. Mas aí o homem não conseguia pôr as mãos nele. Mas enquanto o mal estava tentando ir contra ele, Deus estava usando a mãe dele para orar e interceder por ele. Sabe o que nós precisamos entender nessa noite? Tenha um discernimento. A oração ainda continua sendo uma chave poderosa para destruir cadeias. Eu não sei o que você tem colocado em oração nos últimos dias, mas a certeza eu tenho. Vai bater na porta da tua casa a resposta das suas orações.
Vai bater na tua porta as respostas do seu clamor. Deus vai dar respostas sobre o que você tem buscado, pelo que você tem orado. Ramante comandava a súplia. O Senhor está dizendo para você, por mais que esteja numa prisão, por mais que esteja numa situação difícil, Deus fala para você, não cesse de orar, continue orando, continue clamando, continue buscando, porque o Deus que continua te ouvindo, Ele continua te ouvindo, e Ele vai trazer a resposta. Oh, aleluia! Ramandereb onde comandai. A resposta das suas orações, a resposta do seu clamor, a resposta de tudo que você tem buscado da parte de Deus. Deus está dizendo para você, não vou deixar você sem resposta, mas eu vou trazer a resposta que você tem buscado, porque eu sei, porque antes mesmo de você orar, eu vi a intenção do teu coração, como foi com Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a entender os propósitos de Deus, foram ouvidas as suas orações. Aleluia! Deus está dizendo para você nesta noite, ei, eu vou trazer resposta, eu vou trazer resposta, o milagre vai chegar. Alabanto comandar abaixai. Se você parou de orar, volte a orar. Se você parou de clamar, volte a clamar, volte a buscar, porque o teu Deus vai te dar resposta. Porque às vezes nós pensamos assim, Reinaldo, mas eu tenho orado há tantos anos. Eu tenho buscado há tantos anos. Mas aí quando eu vou para a palavra eu aprendo que um dia para Ele é como 1000 dias. E 1000 dias como um dia. Quer dizer, Deus não precisa do meu relógio, do meu tempo. Deus não precisa do meu relógio. Deus não precisa do meu tempo. O tempo é dele, a hora é dele. A resposta ainda não chegou porque ainda você não está preparada. Mas quando você estiver preparado e pronto para receber, aí é tão interessante, que aí você tem que ter discernimento. Porque não foi eles que receberam a notícia, foi uma menina que trouxe a notícia. Então tenha discernimento de quem Deus está usando para trazer a notícia. Porque quem menos você espera, é que Deus vai trazer a notícia. Enquanto estava lá a menina, vai dizer, vamos abrir uma conjuntura, está lá no meio da oração. Ela podia estar envolvida em tantas outras coisas. Ela podia estar em tantas outras situações. Mas de repente, bateu na porta, ela, não, vai lá ver o que é. Por isso que eu falo, às vezes a gente menospreza os pequenos detalhes, pois é nos detalhes simples que Deus traz a resposta que mais estamos esperando. Foi igual os leprosos na porta de Samaria. Quem imaginar que os leprosos iam trazer notícia? Né? Que os inimigos haviam sido destruídos. O profeta havia profetizado. Amanhã, esse horário, tal horário, vai estar, a farinha vai estar para todo mundo, o milagre aconteceu. E de repente os leprosos chegam com a notícia. E eles duvidaram. Falaram, não, eles vão estar querendo armar contra nós. Não. Até isso eles duvidaram. Por quê? Mas eles têm como? Não. Então por isso nós temos que aprender a discernir quem Deus está colocando no nosso caminho. A discernir que Deus, Ele pode usar quem Ele quer, do jeito dEle, da forma dEle. Mas uma certeza eu tenho, vai bater na tua porta o milagre no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluias.